Se, com a tua boca, confessares Jesus como Senhor e, em teu coração, creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Romanos 10:9. A questão sobre quem será salvo é uma das mais profundas e cruciais para a humanidade. Em meio às incertezas e às buscas por significado, muitos se perguntam se alcançarão a salvação. É uma jornada espiritual que nos leva a explorar as verdades fundamentais sobre a natureza de Deus e o propósito da vida. A mensagem da salvação ressoa como um convite universal para todos os que buscam encontrar paz e redenção. Ela é proclamada aos quatro cantos da terra, convidando todos os homens e mulheres a voltarem-se para Deus em arrependimento e fé. Nenhum está excluído deste chamado divino, pois a graça de Deus se estende a todos os que a aceitam. Na busca pela salvação, descobrimos que a fé desempenha um papel fundamental. É pela fé que nos voltamos para Deus, confiando em seu amor e em sua provisão para a salvação. Como está escrito em Efésios 2 versículos de 8 a 9, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A fé nos conecta com a graça salvadora de Deus e nos torna participantes de sua obra redentora. Além da fé, o arrependimento é outro aspecto essencial da busca pela salvação. Arrepender-se significa mudar de direção, abandonando o pecado e voltando-se para Deus. É um ato de humildade e contrição diante do Senhor, reconhecendo nossa necessidade de sua graça salvadora. Como está escrito em Lucas 13 versículo 3, se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. O arrependimento é o primeiro passo em direção à reconciliação com Deus e à restauração de nosso relacionamento com Ele. No centro da questão sobre quem será salvo está a obra redentora de Cristo na cruz. É somente através do sacrifício de Jesus que a salvação é possível para a humanidade. Como está escrito em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É através da fé em Cristo que encontramos perdão, reconciliação e vida eterna. Embora a salvação seja um dom gratuito de Deus, a obediência à sua vontade é uma resposta natural ao seu amor redentor. Como está escrito em Mateus 7 versículo 21, nem todo o que me diz, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Aqueles que são salvos são aqueles que buscam viver em conformidade com os ensinamentos e mandamentos de Deus, demonstrando seu amor e devoção por Ele em todas as áreas de suas vidas. A salvação é uma obra da graça de Deus que transforma vidas e restaura relacionamentos. É um processo contínuo de crescimento espiritual e renovação interior, à medida que somos moldados à imagem de Cristo. Como está escrito em 2 Coríntios 5,17, portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Aqueles que são salvos experimentam uma transformação radical em suas vidas, refletindo o poder redentor da graça de Deus. No final da jornada pela salvação está a promessa gloriosa da vida eterna na presença de Deus. Como está escrito em João 10 versículo 28, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aqueles que são salvos têm a certeza da vida eterna com o Senhor, onde não há mais dor, tristeza ou morte, mas apenas alegria e comunhão perfeita com o Criador. A busca pela salvação envolve uma sinceridade profunda do coração, uma disposição genuína de se voltar para Deus em busca de redenção e restauração. Não se trata apenas de seguir rituais ou tradições religiosas, mas de buscar uma relação pessoal e íntima com o Criador. Aqueles que sinceramente buscam a verdade e a justiça encontrarão a salvação em Deus. A salvação é um testemunho do poder redentor da graça de Deus, que é capaz de superar todo o pecado e transgressão. Não importa quão profundos sejam nossos erros ou quão longe tenhamos nos afastado de Deus, sua graça é sempre suficiente para nos restaurar e nos reconciliar com Ele. É um lembrete de que não há limite para o amor e a misericórdia de Deus. Ela está disponível para todos aqueles que a aceitam livremente, sem restrições ou pré-requisitos. Não é necessário alcançar um certo padrão de santidade ou mérito pessoal para ser salvo, ou basta aceitar o dom gratuito da graça de Deus por meio da fé. Aqueles que reconhecem sua necessidade de salvação e se voltam para Deus com um coração arrependido são recebidos de braços abertos em sua família.
A salvação não se limita apenas à redenção do pecado, mas também inclui uma transformação profunda do espírito. Aqueles que são salvos experimentam uma renovação interior, à medida que o Espírito Santo trabalha em seus corações, moldando-os à imagem de Cristo. É um processo contínuo de crescimento espiritual e santificação, à medida que nos tornamos mais semelhantes ao nosso Salvador. A salvação vem acompanhada de um chamado à santidade e à retidão de vida. Aqueles que são salvos são chamados a viver de acordo com os padrões de Deus, refletindo seu caráter e sua vontade em todas as áreas de suas vidas. Não se trata apenas de uma mudança externa de comportamento, mas de uma transformação interna do coração que se manifesta em ações justas e piedosas. A salvação une pessoas de todas as raças, culturas e origens em uma família espiritual unida pelo amor de Deus. Não importa quem somos ou de onde viemos, todos os que são salvos são irmãos e irmãs em Cristo, compartilhando uma comunhão profunda e significativa uns com os outros. É uma demonstração poderosa do poder transformador do Evangelho em unir aqueles que antes estavam separados pelo pecado e pela divisão. Ela não é apenas uma experiência pessoal, mas também um testemunho poderoso do amor e da graça de Deus para o mundo. Aqueles que são salvos são chamados a proclamar as boas novas da salvação a todos os que os rodeiam, compartilhando o Evangelho com amor e ousadia. É através do testemunho dos salvos que outros são inspirados a buscar a salvação em Deus e a experimentar sua maravilhosa graça. A questão sobre quem será salvo também traz consigo a responsabilidade da escolha individual. Cada pessoa é confrontada com a decisão de aceitar ou rejeitar a oferta de salvação que Deus oferece. A liberdade de escolha é um presente precioso dado por Deus, mas também carrega consigo a responsabilidade de decidir seguir a Ele ou não. A oferta de salvação de Deus é contínua e ininterrupta, estendendo-se a todos, em todos os momentos e em todos os lugares. Ele não exclui ninguém de sua graça redentora, mas continua a convidar todos os que ouvem sua voz a voltarem-se para Ele em arrependimento e fé. O convite para a salvação está sempre aberto, esperando apenas que respondamos com sinceridade de coração. A salvação é um testemunho do amor e da misericórdia de Deus, que superam todo julgamento e condenação. Embora mereçamos a punição por nossos pecados, Deus nos oferece o presente da salvação pela fé em Cristo. Sua misericórdia é maior do que nossa rebeldia, sua graça é mais poderosa do que nossa culpa, e seu amor é mais forte do que nossa indignidade. A salvação não é apenas uma questão de escapar do castigo eterno, mas também de desfrutar de uma relação íntima e pessoal com Deus. Ele nos convida a entrar em comunhão com Ele, a conhecer sua vontade e a experimentar sua presença em nossas vidas. Aqueles que são salvos são chamados a viver em comunhão constante com Deus, desfrutando de sua paz, alegria e amor. Sobre quem será salvo também nos confronta com o mistério da eleição divina. Embora Deus convide a todos para a salvação, Ele também exerce sua soberania na escolha daqueles que serão salvos. Este é um mistério que transcende nossa compreensão humana, mas que nos lembra da grandeza e da sabedoria de Deus em seus planos redentores para a humanidade. Apesar das incertezas e perguntas que cercam a questão sobre quem será salvo, podemos ter esperança na fidelidade e no amor de Deus. Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas, e sua graça é suficiente para salvar até o mais perdido dos pecadores. Que possamos confiar na soberania e na bondade de Deus, sabendo que Ele é capaz de salvar completamente aqueles que vêm a Ele por meio de Cristo. A busca pela salvação não se limita apenas à obtenção de um lugar no céu, mas também inclui a transformação do coração humano. Aqueles que são salvos são renovados em sua natureza interior, tornando-se novas criaturas em Cristo. Essa transformação não é apenas uma mudança superficial, mas uma renovação completa que afeta todos os aspectos da vida. A questão sobre quem será salvo também nos confronta com a justiça de Deus. Ele é um juiz justo que não faz acepção de pessoas, mas julga com retidão e imparcialidade. A salvação não é um privilégio reservado apenas para alguns, mas uma oferta estendida a todos os que a buscam com sinceridade de coração. Deus deseja que todos sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Na busca pela salvação, não estamos sozinhos. O Espírito Santo opera poderosamente em nossas vidas, capacitando-nos a crer e a responder ao chamado de Deus. É Ele quem convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, e nos capacita a viver de acordo com a vontade de Deus.
Aqueles que são salvos são guiados e fortalecidos pelo Espírito Santo em sua jornada de fé. Aqueles que são salvos são chamados a perseverar na fé até o fim. A jornada da salvação é marcada por desafios e provações, mas aqueles que permanecem fiéis até o fim serão salvos. A salvação não é apenas uma experiência momentânea, mas um processo contínuo de crescimento espiritual e santificação. Que possamos permanecer firmes na fé, confiando na graça de Deus para nos sustentar em todas as circunstâncias. No final de tudo, quem será salvo revela a glória e a grandeza de Deus. Ele é o único digno de toda honra, louvor e adoração, pois Ele é o autor e consumador de nossa fé. A salvação é um testemunho do seu amor insondável e da sua misericórdia infinita, que Ele estende a todos os que o buscam de todo o coração. Que possamos glorificar a Deus em nossa busca pela salvação, reconhecendo-o como o único que pode nos salvar e nos redimir completamente. A busca pela salvação é uma jornada espiritual que nos leva a explorar as verdades fundamentais sobre a natureza de Deus e o propósito da vida. Em Jeremias capítulo 29 versículo 3, lemos: "O buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração." Este versículo nos lembra que a busca pela salvação requer um compromisso sincero e completo de coração. É um testemunho do poder redentor da graça de Deus, que é capaz de superar todo o pecado e transgressão. Como é afirmado em Romanos capítulo 5 versículo 20, "Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça." Este versículo nos lembra que não há pecado tão grande que a graça de Deus não possa perdoar e redimir. A salvação não é apenas uma questão de escapar do castigo eterno, mas também de desfrutar de uma relação íntima e pessoal com Deus. Em João 17,3, Jesus diz: "Vi a vida eterna é esta, em que te conheçam a ti, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, aquele que tu enviaste." Este versículo destaca que a verdadeira vida eterna é encontrada na comunhão íntima com Deus. Ela não se limita apenas à obtenção de um lugar no céu, mas também inclui a transformação do coração humano. Em 2 Coríntios 5,17, lemos: "Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo." Este versículo nos lembra que a salvação resulta em uma nova vida em Cristo, caracterizada pela transformação interior. Quem será salvo também nos confronta com a justiça de Deus. Como é afirmado em Romanos 2,11, porque, para com Deus, não há acepção de pessoas. Este versículo destaca que Deus julga com retidão e imparcialidade, oferecendo salvação a todos os que a buscam com sinceridade de coração. Na busca pela salvação, não estamos sozinhos. O Espírito Santo opera poderosamente em nossas vidas, capacitando-nos a crer e a responder ao chamado de Deus. Em João capítulo 16 versículo 13, Jesus promete: "Quando vier, porém, aquele Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade." Este versículo destaca que o Espírito Santo é nosso guia e ajudador na jornada da salvação. Quem será salvo também traz consigo a responsabilidade da escolha individual. Cada pessoa é confrontada com a decisão de aceitar ou rejeitar a oferta de salvação que Deus oferece. A liberdade de escolha é um presente precioso dado por Deus, mas também carrega consigo a responsabilidade de decidir seguir a Ele ou não. Apesar das incertezas e perguntas que cercam a questão sobre quem será salvo, podemos ter esperança na fidelidade e no amor de Deus. Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas, e sua graça é suficiente para salvar até o mais perdido dos pecadores. Que possamos confiar na soberania e na bondade de Deus, sabendo que Ele é capaz de salvar completamente aqueles que vêm a Ele por meio de Cristo. A oferta de salvação de Deus é contínua e ininterrupta, estendendo-se a todos, em todos os momentos e em todos os lugares. Ele não exclui ninguém de sua graça redentora, mas continua a convidar todos os que ouvem sua voz a voltarem-se para Ele em arrependimento e fé. O convite para a salvação está sempre aberto, esperando apenas que respondamos com sinceridade de coração. A salvação é um testemunho do amor e da misericórdia de Deus, que superam todo julgamento e condenação. Embora mereçamos a punição por nossos pecados, Deus nos oferece o presente da salvação pela fé em Cristo. Sua misericórdia é maior do que nossa rebeldia, sua graça é mais poderosa do que nossa culpa, e seu amor é mais forte do que nossa indignidade. No final de tudo, a questão sobre quem será salvo revela a glória e a grandeza de Deus.
Ele é o único digno de toda honra, louvor e adoração, pois Ele é o autor e consumador de nossa fé. A salvação é um testemunho do seu amor insondável e da sua misericórdia infinita, que Ele estende a todos os que o buscam de todo o coração. Que possamos glorificar a Deus em nossa busca pela salvação, reconhecendo-o como o único que pode nos salvar e nos redimir completamente. A busca pela salvação não se limita apenas à obtenção de um lugar no céu, mas também inclui a transformação do coração humano. Em meio aos desafios e tentações da vida, aqueles que são salvos são renovados em sua natureza interior, tornando-se novas criaturas em Cristo. Essa transformação não é apenas uma mudança superficial, mas uma renovação completa que afeta todos os aspectos da vida. Apesar das incertezas e perguntas que cercam a questão sobre quem será salvo, podemos ter esperança na fidelidade e no amor de Deus. Como está escrito em 1 Pedro capítulo 1 versículo 3, e bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Esta esperança viva que temos em Cristo nos sustenta em meio às tempestades da vida, garantindo-nos que aqueles que confiam nele serão salvos para a eternidade. O convite para a salvação está sempre aberto, estendendo-se a todos, em todos os momentos e em todos os lugares. Deus não faz acepção de pessoas, mas deseja que todos sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Como está escrito em 2 Pedro 3,9, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Que possamos responder a esse convite com humildade e gratidão, aceitando o dom da salvação que Ele oferece livremente. A salvação é um testemunho do amor e da misericórdia de Deus, que superam todo julgamento e condenação. Embora mereçamos a punição por nossos pecados, Deus nos oferece o presente da salvação pela fé em Cristo. Sua misericórdia é maior do que nossa rebeldia, sua graça é mais poderosa do que nossa culpa, e seu amor é mais forte do que nossa indignidade. No final de nossa jornada pela salvação está a promessa gloriosa da vida eterna na presença de Deus. É um destino de alegria infindável e paz perfeita, onde não há mais dor, tristeza ou morte, mas apenas comunhão plena com o Criador. Essa esperança da vida eterna nos sustenta e fortalece enquanto caminhamos pela fé, sabendo que um dia estaremos para sempre com o Senhor. A busca pela salvação envolve uma sinceridade profunda do coração, uma disposição genuína de se voltar para Deus em busca de redenção e restauração. Não se trata apenas de seguir rituais ou tradições religiosas, mas de buscar uma relação pessoal e íntima com o Criador. Aqueles que sinceramente buscam a verdade e a justiça encontrarão a salvação em Deus. A mensagem da salvação ressoa como um convite universal para todos os que buscam encontrar paz e redenção. A questão sobre quem será salvo nos confronta com a grandeza do amor e da misericórdia de Deus. Ele estende sua graça salvadora a todos os que a buscam com sinceridade de coração, independentemente de sua origem, status social ou pecados passados. E novamente, como está escrito em Romanos 10 versículo 13, ou porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Que possamos aceitar esse maravilhoso presente da salvação, confiando no sacrifício de Cristo na cruz como nossa única esperança de redenção. Que vivamos em gratidão pela salvação que recebemos e busquemos viver vidas que glorifiquem a Deus em tudo o que fazemos. Gostou da nossa reflexão de hoje? Não esqueça de se inscrever e de deixar o seu like para mais.